Bom, pessoal, voltando às nossas atividades de aula de gestão, nós vamos hoje falar sobre o item 6 da norma, tá? O item 6 que vem falar de planejamento, ok? O planejamento é o item P do nosso PDCA, certo? Que começa lá no planejar, fazer, checar e agir, certo? Até o item 5, como a gente já tinha visto, se vocês voltarem lá no início da norma, vocês vão lembrar que até o item 5 a gente tinha um item que valia para todos os itens do PDCA, não para algum especificamente, ok? O item P do PDCA, como o nome diz, no PDCA ele é planejamento, e o item 6 da norma chama-se planejamento, ok? Então vamos ver o que diz o item 6 da norma, né? Então, pensando que nosso sistema de gestão, num processo de sistemático, né, um processo sistemático, nós vamos começar a planejar o nosso sistema. Então, nós devemos, nesse planejamento, fazer algumas coisas importantes, como, por exemplo, fazer um diagnóstico, um levantamento de como as coisas estão, e aí planejar a partir disso, certo? Então, o item de planejamento diz o quê? Nas suas generalidades. Essas generalidades é um item interessante, né? A gente vai ver que ele vai aparecer bastante aí na norma. Ele é um item introdutório dos itens da norma, né? Ele é uma parte introdutória que não existia nas normas anteriores. Então, ele tenta trazer um sentido macro, porque a gente vai ver, e na norma passada já era assim, que os itens eles vão derivando, né? Então a gente tem aí 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. 6.1.1, generalidades sobre isso. E a gente vai ver que tem 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6... Então, como ele vai ramificando muito, ele está trazendo alguns itens de generalidades que eu acho bem válido que a norma fez, porque é uma forma de explicar um pouco para a gente, de maneira um pouco mais ampla, um pouco mais macro, o que aquele subitem está querendo dizer, tá? Só fazer esse adendo, porque ele é da norma nova, não existia na norma antiga, mas eu acho que foi um bom avanço da norma nova. Então diz aí, a organização deve estabelecer, implementar, manter os processos necessários para atender os requisitos de 6.1 a 6.1, 6.1.1 a 6.1.4. Então, ela deve estabelecer, implementar e manter processos necessários para isso. Então, o que se deve estabelecer, implementar e manter processos, quer dizer que ela tem que estabelecer, tem que implementar e esse processo tem que ser mantido, tá? Ela não fala aí, por exemplo, sobre que isso tem que estar escrito. Mas eu vou falar bastante para vocês de algumas coisas dentro da gestão que não é obrigatório ter escrito, mas faz parte de um negócio que a gente costuma chamar de boas práticas. Boas práticas são aquelas coisas que não são exigidas, mas que é interessante que a gente faça. Por quê? Porque a experiência do mercado, das pessoas que trabalham com isso, é de que se você não fizer, a chance de dar errado é maior. Então, uma boa prática seria aquele negócio onde é interessante a gente pensar sobre fazer aquilo, pois já existem relatos e muita gente já tentou fazer aquilo sem tomar aquela atitude e deu errado, tá? E a gente vai ver que manter algumas coisas escritas, apesar de não serem obrigados pela norma, é boa prática fazer. Um auditor não pode dar não conformidade sobre alguma coisa que você não escreveu, que a norma não pediu para você escrever. Você só é obrigado realmente a escrever aquilo que a norma te pede para escrever, tá? Ela te obriga a escrever. Se a norma não pediu, você não precisa. Mas como eu disse, muita coisa, apesar da norma não obrigar, não pedir que você escreva, é boa prática se escrever, tá? E a gente vai falar sobre isso aí no decorrer da explicação da norma. Então, ao planejar o sistema de gestão ambiental, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e 4.2, quando a gente foi voltar lá em 4.4.2, a gente está falando
entendendo o contexto da organização e das partes interessadas, né, sobre a organização, e o escopo do seu sistema de gestão ambiental, onde a gente já falou lá atrás sobre escopo de sistema de gestão, certo? Então isso deve ser considerado quando a gente for fazer os passos posteriores agora de 6.1.1 a 6.1.4. E determinar os riscos relacionados aos seus aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, outras questões e requisitos identificados em 4.1 e 4.2 que precisam ser abordados para assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar os seus resultados pretendidos, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, incluindo o potencial para condições ambientais que afetem a organização, alcançar a melhoria contínua. Já fala de novo de melhoria contínua, né? Falei para vocês que a norma vai falar algumas vezes de melhoria contínua, e de novo. A organização deve manter informações documentadas de seus. A organização deve manter informações documentadas de seus. Vai falar o quê? O que deve estar documentado? Riscos e oportunidades que precisam ser abordados, processos necessários em 6.1.1 e 6.1.4, na extensão necessária para ter confiança de que eles sejam realizados conforme planejado. Então, olha o que ela fala, que deve ser documentado aquelas coisas de 6.1 a 6.1.4 que sejam necessárias para que esses processos aconteçam conforme planejado. É o que eu falei, mas obviamente ele está regulamentando a boa prática. Tudo aquilo que a gente achar que pode comprometer o nosso sistema, é importante que eu tenha escrito. Tá? Ela não consegue dizer o quê. A pessoa vai falar assim, mas por que ela não escreve o que você tem que manter escrito? Por que você deve documentar? Ela não pede, pessoal, porque, como a gente já havia falado, isso aqui vale para empresas pequenas, com operações pequenas, até grandes empresas. Então ela não vai conseguir, né? Ou quando a norma diz lá no começo que ela não é uma norma que impõe desempenho ambiental, ela não exige um tipo de desempenho ambiental, porque ela não consegue exigir isso, né? É exatamente sobre isso, ela não consegue falar o que vai ser importante você escrever. Isso vai depender muito da sua operação. E basicamente o que ela diz aí acima é que a gente tem que assegurar que o sistema de gestão ambiental vai alcançar os resultados pretendidos e prevenir e reduzir efeitos indesejáveis, incluindo o potencial para condições ambientais externas que afetam a organização. Isso aí é o quê? Bom, se a gente tem a nossa empresa, existe alguma coisa externa que pode afetar a gente deve prevenir isso também e reduzir esses efeitos externos, seja de um fornecedor, seja de alguém que está prestando um serviço para a gente, qualquer coisa desse tipo. Ok? E riscos e oportunidades que precisam ser abordados, e a gente precisa manter essa informação documentada. Isso era uma coisa que a norma antiga não tinha, tá? E o que tem que fazer em riscos e oportunidades? Pessoal, existe uma ferramenta de gestão muito, muito conhecida. Na verdade, a norma não fala que você tem que aplicar ela, mas ela é um dos mecanismos de avaliação de riscos e oportunidades mais utilizados no mundo, que é análise SWOT, tá? Eu não vou tratar de análise SWOT especificamente aqui na aula, tá? Mas é uma ferramenta que tem muita coisa, é uma ferramenta muito simples, que vai falar para a gente de oportunidades, de ameaças, riscos, ameaças, oportunidades, coisas que a gente pode melhorar. É um quadrinho onde a gente tem 4 situações, tá? Então tem riscos, oportunidades, fraquezas e potenciais, uma coisa assim, eu não me recordo exatamente as palavras da ferramenta de análise SWOT, mas é basicamente isso. A gente vai analisar na análise SWOT, aí pegando aquelas 2 coisas que estão acima, aquelas coisas que são potenciais internos da empresa e aquelas coisas que são riscos internos, ou seja, coisas que eu estou fazendo que tem risco, que são problemas, e aquelas coisas que eu posso melhorar, e o outro quadrinho vai ser de coisas externas. O que coisas externas podem me afetar, ou o que, por exemplo, um concorrente meu pode afetar a minha empresa,
né? Então a gente tem as coisas internas e as coisas externas e como elas se correlacionam umas com as outras, ok? Eu preciso implementar a análise SWOT? Não, tá? É que a análise SWOT, como é uma ferramenta muito conhecida e ela é uma ferramenta exatamente para riscos e oportunidades, ela é bastante aceita. Quando você usa a análise SWOT, você está usando uma ferramenta que é mundialmente conhecida e mundialmente aceita. Então ela é uma das recomendações para a gente fazer, para a gente achar quais são os riscos e as oportunidades do nosso negócio. O que a gente pode fazer para melhorar, quais são as oportunidades que a gente tem e quais são os riscos que o nosso processo ele impõe, né? Quais são os riscos que a gente tem intrínseco ou que acontecem no nosso dia a dia de operação, tá? Então, não precisa fazer análise SWOT, mas se você precisar implantar e você quiser usar uma ferramenta conhecida, uma ferramenta que é usada aí mundialmente, a análise SWOT é uma delas e vai cumprir esse papel com suficiência, ok? Então 6.1.2, esse é um item, pessoal, bastante interessante e um item que, assim, tecnicamente, tá? Agora vamos falar, assim, de gestão ambiental para engenheiros ambientais, para as pessoas da área de meio ambiente, tá? Esse é o item mais técnico da norma, tá? Por que ele é um item muito técnico? Mas ele é um item, ao mesmo tempo que muito técnico, ele é muito difícil, ele é meio complicado, ele é muito subjetivo, ele é um item que a gente vai ler ele, vai falar sobre ele, mas eu vou dedicar uma aula específica, só a próxima aula nossa, tá? A gente vai falar da aula do item 6, depois a gente vai para a aula de Laia, que é esse item da norma, 6.1.2. Então eu vou dedicar uma aula a falar dele, certo? Vai ser uma aula um pouquinho mais curta, mas vai ser uma aula só sobre Laia, tá? O que é Laia? Levantamento de aspectos e impactos ambientais, certo? Levantamento de aspectos e impactos ambientais. Então, esse item já existia na norma passada e ele é o coração da norma. Por que ele é o coração da norma? Para mim, o coração da norma não, o coração do sistema de gestão. Porque é nesse item que a gente vai identificar quais são os problemas que a gente vai ter na nossa empresa. Quais são os potenciais situações de aspectos e impactos ambientais. Bom, porque o nosso sistema, ele quer uma coisa. Ele quer diminuir a nossa chance de gerar impactos ambientais. É isso que o nosso sistema quer. E como é que eu vou fazer para diminuir a chance de eu gerar impactos ambientais se eu nem sei quais são os impactos ambientais que a minha empresa pode causar? Quais são os aspectos ambientais que a minha empresa tem? Então, se eu não fizer o item 6.1.2, o levantamento de aspectos e impactos ambientais, de forma extremamente bem feita, a minha gestão está comprometida. Completamente comprometida. Lembra que a gente havia falado sobre não conformidade maior? É uma não conformidade que compromete o meu sistema? Se, numa auditoria, o auditor entender que o item 6.1.2 foi mal feito, em geral o planejamento, né, tudo que a gente faz no planejamento, se foi mal feito, a gente compromete o sistema. Porque se a gente falhou agora na fase de planejamento, né, qual que é a chance desse planejamento dar certo mais para frente? É muito pequena, né? Então, esse item, particularmente 6.1.2, é um item extremamente importante, ok? Então, ele vai dizer para a gente que, dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais e de suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar e seus impactos ambientais associados, considerando a perspectiva do ciclo de vida. Tá? O que quer dizer tudo isso? Tá? A gente vai ver que a norma vai falar bastante, e eu já falei isso, atividades, produtos e serviços. Por que ela sempre fala atividades, produtos e serviços? Porque pode ser que a minha empresa não seja uma empresa que tenha produto, ela preste serviço, ou né, as atividades são atividades em geral da empresa, todas as atividades dela, e dos produtos e dos serviços também, que seria, vamos dizer, o que ela entrega para o cliente, ok? Então, eu vou ter que determinar quais são os aspectos ambientais, certo?
Na aula que vem nós vamos falar precisamente sobre aspectos e impactos ambientais, ok? Vamos entender que aspectos ambientais aqui para a gente são aquelas situações na nossa empresa que podem causar um impacto ambiental, que a gente possa vir a ter um problema ambiental. Tá? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou determinar os aspectos ambientais das minhas atividades, dos meus produtos, dos meus serviços. E aqueles que eu posso controlar ou que eu posso influenciar. Tá? Aquelas coisas que quem tem o controle sou eu, ou aquelas coisas que eu posso influenciar. A gente vai ver que a norma fala, já falamos disso, o que é o que ela pode influenciar? E tem muita coisa que uma empresa pode influenciar, certo? Ela pode influenciar, por exemplo, mas então vamos lá, Ties. Então um terceiro que presta serviço dentro dela é influência? Não, o terceiro dentro dela não é influência, porque o terceiro, como está trabalhando dentro da planta, dentro do site, que é o que a gente falou que determina o sistema de gestão ambiental, como ele está falando de um cara trabalhando dentro do site, ele deve cumprir as normas. Não é que ele deve influenciar, não. Ele deve cumprir as normas de forma direta. O que ele pode influenciar? Por exemplo, um prestador de serviço de logística, uma empresa que fornece para ela. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde eu fui contratado para implantar um sistema de gestão 14001 numa empresa. Por quê? Porque chegou um momento onde os maiores clientes dela começaram a fazer o seguinte: se vocês não implantarem um sistema de gestão ambiental, ou se o seu produto não for certificado em ISO 14001, a gente não compra mais. Por quê? Porque para o sistema de gestão ambiental lá desse cara, que estava exigindo isso da empresa que eu trabalhei, ele já tinha, né, no processo de melhoria contínua dele, do sistema de gestão ambiental, ele estava nessa fase aí, principalmente essa fase aqui de influenciar, a influência dele estava sendo a parte mais importante. Então ele estava começando a ir na rede de empresas que estão abaixo dele, né, das empresas de quem ele compra, e estava começando a exigir delas que elas tivessem ações ambientais. E aí ele foi lá na empresa e falou o seguinte: ou vocês têm ISO 14001 ou eu não compro mais produto de vocês. Por quê? Porque para a gente, né, para essa empresa nesse momento, a fase de influência dela estava muito importante. Para ele, porque isso acontece em sistema de gestão, você tem que melhorar sempre. Mas pode chegar um momento que a sua melhora interna, ela começa a ficar muito cara. Por quê? Porque você melhorou tanto, você tem lá 20 anos, 30 anos de sistema de gestão, seu sistema de gestão é antigo, a sua operação não é extremamente complexa. O que acontece? Vai chegando um momento onde vai sendo difícil de você melhorar. E a norma exige melhoria contínua, ela vai falar 4 ou 5 vezes de melhoria contínua na norma. Eu tenho que melhorar sempre. O que eu começo a fazer? Eu começo a exigir. Se eu vou exigir do meu fornecedor que ele tenha 14001. Isso não é melhorar? Ela está fazendo isso, e isso, na verdade, é o maior processo de disseminação dos sistemas de gestão em cadeia, é exatamente por conta disso. A hora que uma empresa começa a cobrar os seus fornecedores, aí os seus fornecedores começam a ter sistema de gestão, aí o que eles começam a fazer? Cobrar os seus fornecedores. E aí começam a cobrar os seus fornecedores. Então, assim, uma empresa, no fim, ela influenciou uma cadeia inteira, às vezes de 200, 300 outras empresas, que tiveram seus sistemas de gestão ambiental criados por conta da influência dela, certo? Isso é bastante comum, o setor automotivo é muito comum isso, né? O setor automotivo é um setor onde grande parte das ferramentas de gestão surgiram, né? Principalmente a gente tem, se a gente for estudar a evolução do sistema de qualidade, a gente vai ver que isso vem de uma mudança de paradigma do Fordismo para o Toyotismo. Então, Fordismo e Toyotismo, duas empresas automotivas. Então, a gente tem hoje, dentro de uma montadora, né, tudo aquilo que está abaixo da montadora, ou seja, todo mundo que fornece peça para a montadora, como o próprio nome diz, ela monta, ela não fabrica praticamente nada. O que ela faz para garantir a qualidade do seu produto? Como que eu garanto a qualidade do meu produto, eu como montadora? Eu vou exigir que todo mundo tenha a qualidade comprovada no seu processo produtivo. E o que é qualidade comprovada no seu processo produtivo? Ele tem a ISO. Tanto que para o setor automotivo existe uma ISO específica, tá? Que seria uma espécie de ISO 9001, a ISO TS, a ISO 9001 modificada
Porque é uma ISO própria do setor automotivo. Então o setor automotivo tem isso. O setor alimentício tem isso em termos de qualidade alimentícia, que era uma norma que ela era da ISO, vamos dizer, é uma norma de qualidade de qualidade alimentícia, porque aí você tem processos de saúde, higiênicos envolvidos, e você tem uma norma própria. Todo mundo que é do setor alimentício, que quer ter confiança no seu processo de produção, por exemplo, segue essa norma. Tá? Então, é bastante comum acontecer isso da gente influenciar a cadeia. Influenciar a cadeia é um processo muito importante e ele acontece com bastante... de forma bastante enfática no mercado. Ok? Aí a norma traz uma coisa bastante interessante e nova, que ela fala que a gente deve influenciar os impactos ambientais associados considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Ela não pede exatamente para a gente fazer análise de ciclo de vida, nada desse tipo, mas ela ela já entra num processo que é muito mais moderno, que a análise de ciclo de vida é uma coisa moderníssima. Eu, particularmente, não imaginava que a norma 2015 já ia trazer ciclo de vida na sua nova versão, mas trouxe, que é uma coisa muito interessante e, ao mesmo tempo, bastante complexa, tá? Ciclo de vida é uma coisa bastante complexa, porque se a gente for considerar agora nos impactos ambientais da empresa, dos seus produtos, seus serviços, uma perspectiva de ciclo de vida, o que a empresa vai ter que começar a pensar? Né? Esse processo de influência fica maior ainda. Porque o ciclo de vida de um produto, ele vai desde a extração da matéria-prima até a matéria-prima chegar da forma que ela é dentro daquela empresa. Ela vai ser trabalhada, vai ser transformada em outro produto, né? Porque aquela matéria-prima já é um produto, alguém já mexeu, algumas empresas já mexeram nela, transformaram ela lá muitas vezes do minério bruto até aquela peça ali, né? E ela vai ter que pensar o produto dela depois que ele for descartado, ou seja, quando acabar a vida útil daquele produto dela, o que vai acontecer com aquele produto? Isso é pensar na perspectiva do ciclo de vida. Então pensar desde lá quando eu vou extrair a matéria-prima até o meu produto virando resíduo e ele precisando ser reciclado para virar matéria-prima de novo. Então essa perspectiva de ciclo de vida torna para a gente algumas das partes dos nossos produtos e dos nossos processos bastante complicadas, ok? Mas é uma ferramenta lindíssima e que pode trazer o sistema de gestão ambiental para um outro patamar, tá? O ciclo de vida vai levar os sistemas de gestão ambiental a um patamar nunca visto na nossa história, porque a análise de vida é uma análise profunda, uma análise que vai realmente, que pode impactar positivamente na questão ambiental de forma muito ampla, certo? Então, é uma ferramenta nova e bastante interessante e a norma, a partir de agora, passa a exigir, tá? Se a gente fosse falar de ciclo de vida, tá, pessoal? Eu não vou entrar nisso profundamente nos nossos cursos. A gente tem um curso aqui na nossa universidade onde a gente trata praticamente só de ciclo de vida, certo? Que é uma disciplina eletiva, porque não dá tempo no nosso curso agora de gestão falar sobre ciclo de vida. Tá? É uma coisa até que a gente vai ter que repensar aí para introduzir. Eu vou ver se eu consigo algumas aulinhas aí para falar um pouquinho sobre ciclo de vida, mas seria bastante importante estudar um pouco sobre o ciclo de vida, porque passa a ser uma ferramenta importante para a gente. E aí o nosso item de planejamento continua, né? O item de aspectos ambientais, né? Que é o item 6.1.2. Ao determinar os aspectos ambientais, a organização deve levar em consideração mudanças, incluindo desenvolvimentos planejados ou novos, atividades, produtos, serviços novos ou modificados. Ou seja, se eu estou prevendo alguma modificação, algum novo processo na minha empresa, sei lá, se, por exemplo, eu vou instalar uma nova linha de produção, ou eu vou mudar o maquinário porque eu vou mudar o processo produtivo, mudar inclusive um pedaço da minha matéria-prima, eu não sei, eu posso mudar várias coisas no meu processo, certo? Todas essas mudanças, esses planejamentos futuros,
eles devem ser considerados no sistema de gestão, né? No levantamento de aspecto de impacto ambiental. Então, pensando, ó, nós vamos mudar, nós vamos fazer aquilo, o que eu devo fazer? Bom, quando eu vou pensar, né, o que é a ideia da norma, tá? Qual que é o princípio filosófico da norma quanto a isso, tá? É o que? Se eu for implantar uma coisa nova na minha empresa, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer avaliação de aspectos e impactos ambientais. Porque eu vou ver se aquilo que eu estou propondo vale a pena em termos ambientais. Será que isso que eu estou propondo não vai causar muito mais problemas ambientais e aí vai ser muito difícil da gente tratar ao ponto de não valer a pena implantar ele? Então, no aspecto dos impactos, a gente tem que pensar o quê? Por que a norma traz isso? Toda vez que eu for pensar numa nova atividade, num novo produto, num novo serviço, na mudança de um maquinário, tudo que eu for fazer na minha empresa, implantar uma nova caldeira, sei lá, qualquer coisa do tipo, eu vou fazer avaliação de impacto ambiental disso. Vale a pena para a gente fazer isso? Não existe outra alternativa? Os impactos ambientais disso são muito grandes. Será que a gente vai conseguir tratar esses impactos ambientais? Tá? Então, o aspecto impacto considera, então, as nossas perspectivas aí de mudanças e de novos produtos, novos serviços e modificações e coisas do tipo, ok? Deve considerar também condições anormais e situações emergenciais razoavelmente previsíveis. A gente vai ver na aula que vem mais especificamente isso. Mas o que acontece? Claro, toda empresa tem situação de emergência e situações corriqueiras, né? E uma situação emergencial não pode ser corriqueira, né? Eu não posso, a gente está falando de emergência, a gente está falando de coisas grandes, né? De situações que são emergenciais que a gente tem dificuldade de repor, né? De tratar. Então, por exemplo, eu tenho um incêndio é uma emergência, certo? Eu não posso ter minha emergência, um processo emergencial, né? Ele está falando de processos anormais, situações emergenciais. Eu não posso ter a minha emergência como um processo normal dentro da minha empresa. Ah, não, a gente pega fogo todo mês aqui. Não, ninguém pega fogo todo mês. Então, você pega fogo, né? Você tem a chance de ter um incêndio, isso é um negócio raríssimo. Então, isso a gente vai tratar como uma emergência, né? Um alagamento dentro da fábrica, que não é uma coisa que está prevista, ou que, dependendo da situação onde a gente está, por exemplo, as empresas em geral se instalam perto dos rios para poder lançar seu efluente, captar água, etc. Bom, ela estando perto do rio, dependendo da bacia hidrográfica que ela tiver, da situação da conformação da bacia, aquela empresa pode estar sujeita à inundação. Ah, mas nunca aconteceu aqui faz 20 anos. Ok, mas ela pode acontecer. E emergência, a gente está falando de coisas que podem acontecer. Situações emergenciais que podem acontecer. Pode cair um raio e explodir. Então eu vou ter que prever essa situação. Ah, mas é simples. Se for para cair um raio e explodir, eu ponho para-raio. Ok, nós não estamos falando do tratamento. O tratamento desse problema vai ser colocar um para-raio. Por quê? Porque daí o para-raio ele vai ter que ser sempre verificado, vai entrar no nosso sistema de gestão ambiental, mas tem que estar previsto. Tem que estar previsto que pode cair um raio. Ah, mas eu tenho para-raio, não interessa, pode cair um raio. O para-raio é o tratamento disso. Eu vou colocar no meu levantamento de aspectos ambientais tudo, inclusive aquelas situações que estão extremamente controladas dentro da minha empresa. Tudo que eu tenho de aspecto ambiental eu devo colocar, exatamente tudo. Não interessa se aquilo já é controlado ou não. Eu só vou depois, quando eu for falar de controle, falar já existe um controle sobre isso. E esse controle ele é bem estabelecido. Mas não interessa, esse aspecto ele vai continuar aqui. Ok? Então, emergência, a gente está falando de situações, por exemplo, de derramamento, ou só empresa que tem lá petróleo no mar. Derramar petróleo no mar é uma emergência. Né? Aqui no Brasil a gente tem esses últimos casos aí de problemas ambientais sérios de romper barragem. Né? São questões anormais, emergenciais. Estava quase que virando normal, né? Tava rompendo barragem aí, com uma certa previsão, daqui a 3 meses rompe uma barragem aí, destrói um rio. Né? Tava quase que entramos nessa rotina, mas se você tiver numa empresa que tem barragem, pensar no rompimento da barragem é emergência. Tá? E isso não pode ser tratado como um aspecto comum, como uma coisa que acontece todos os dias, por exemplo, como um resíduo contaminado que eu descarto todo dia. Eu uso óleo lubrificante aqui para fazer lubrificação das máquinas, aquelas estopas, aquelas coisas que estão contaminadas com óleo eu jogo fora. Aquilo é um aspecto ambiental de dia a dia, né?
o efluente que eu gero e eu trato para lançar no rio, a geração de efluente é um aspecto que eu tenho dia a dia. Eu tenho, a cada segundo eu estou gerando aquilo. Uma coisa normal para mim. A gente está falando de situações emergenciais, situações drásticas, onde pode trazer impactos ambientais, às vezes irreversíveis, como, por exemplo, o rompimento de uma barragem. A gente tem impactos ambientais irreversíveis. Aqueles rios nunca mais vão voltar a ser o que eles eram antes. Tá? Então, emergências podem ser coisas extremamente graves, certo? Mas a gente vai falar melhor disso na próxima aula. A organização deve determinar aqueles aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo, ou seja, os aspectos ambientais significativos por meio de uso de critérios estabelecidos. Bom, então a norma pede para a gente algumas coisas, tá? Eu tenho que levantar aspectos e impactos ambientais. Os aspectos e impactos ambientais... Opa, fui para frente aqui. Os aspectos ambientais, eles devem considerar o ciclo de vida do produto, aquelas coisas que a gente possa influenciar. Na nossa avaliação de aspectos e impactos, os nossos aspectos devem ser considerados aquelas coisas que são planejadas ou são reais, elas estão acontecendo. Aquelas coisas que são normais e aquelas que são emergenciais ou que são anormais de acontecer. E ela deve considerar tudo aquilo que é significativo. O que é? O que a norma quer dizer com significativo? Isso é um conceito antigo da norma. Bom, eu vou levantar os aspectos e impactos ambientais. Vocês já perceberam que a quantidade de aspectos e impactos que eu vou ter vai ser enorme. Beleza, então eu vou ter lá na minha norma, na minha planilha de aspectos e impactos ambientais, 500 aspectos e impactos ambientais. Legal, você levantou tudo, está tudo ali constando. Mas dentro daquilo, o que é mais importante para você? O que é mais significativo para a sua empresa? Aí que vem a questão técnica que eu falei. Tá? A norma só pede para a gente estabelecer significância por meio de critérios estabelecidos. E a norma vai pedir para a gente fazer o quê? Para a gente documentar quais são os critérios que a gente tem para analisar a significância e para a gente documentar todos os aspectos e impactos ambientais e a sua significância. Agora, como é que eu faço para estabelecer o que é significativo ou o que não é significativo? Aí está o pulo do gato, tá? Por quê? Porque isso é um processo extremamente subjetivo. E a gente vai gastar o que eu estou falando da próxima aula só para falar sobre isso. Sobre como a gente faz um LAIA, como a gente faz um procedimento de LAIA, certo? Como que a gente vai fazer para analisar essa significância? Como que a gente vai fazer para a gente analisar o aspecto ambiental? Isso é uma coisa técnica, porque é uma coisa da área de meio ambiente. Eu tenho que analisar todas as situações e determinar dentro delas quais delas são mais graves, quais delas são mais podem acontecer com maior frequência, com maior impacto. Então eu vou ter que fazer um negócio chamado avaliação de impactos ambientais, certo? Então a avaliação de impacto é uma coisa técnica. Eu vou ter que conhecer sobre o meio ambiente para fazer essa avaliação, ok? Então nós vamos gastar a próxima aula, que não vamos falar mais da norma, porque aqui na próxima aula a gente vai estar falando só desse item da norma, mas como é que a gente faz um LAIA, ok? Então, continuando aqui, a organização deve comunicar os aspectos ambientais significativos entre os diversos níveis e funções da organização como apropriado. A organização deve manter informação documentada de seus aspectos e impactos ambientais, todos, aspectos e impactos ambientais associados, ou seja, todos os aspectos e impactos ambientais, critérios utilizados para determinar seus aspectos ambientais significativos, ou seja, qual é o critério que a gente usou, qual é o procedimento que a gente criou para a gente fazer o LAIA. Né? Eu tenho uma receita de bolo de como fazer um LAIA, certo? A minha receita de bolo é como que eu vou fazer um LAIA e como é que eu vou determinar o que é significativo ou não. E o meu bolo vai ser o meu LAIA pronto, com os aspectos todos e aqueles que são significativos, que é a terceira coisa que a norma pede para a gente documentar. Então eu tenho que documentar como é que eu faço meu levantamento de aspectos e impactos ambientais, qual é a regra que eu vou usar, todos os aspectos ambientais que existem, aspectos e impactos que existem na minha empresa, e dentre esses todos eu vou ter que selecionar quais são os significativos.
Ok? E ali anteriormente a norma diz que a organização deve comunicar os seus aspectos ambientais entre os diversos níveis e funções da organização. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que lembra quando a gente viu da política que eu falei que o auditor ia auditar a política, ele ia chegar para os funcionários num processo de política e ia auditar. Você conhece a política ambiental da sua empresa, etc.? O auditor vai fazer a mesma coisa com aspectos de impactos ambientais. Quando ele for entrevistar algum funcionário, ele vai falar assim: você sabe quais são os aspectos e impactos ambientais associados ao seu trabalho? O que você... Ou seja, o auditor quer saber assim, do funcionário: você sabe quais são as suas atitudes que podem causar impactos ambientais? O que você faz? O que está dentro da sua rotina de trabalho que são aspectos ambientais que podem levar a um impacto ambiental? Então, isso é uma coisa que dá um pouco de trabalho dentro da implantação do sistema de gestão, que é você treinar todo mundo em Laia. E aí vem uma dicasinha que eu vou falar na aula que vem, mas é o que? Normalmente a gente separa o Laia por área. Por que a gente separa o Laia por área? Porque na hora de eu fazer esse treinamento com os funcionários, fica muito mais fácil eu tendo ela separada por área. Porque eu vou naquela área e falo: pessoal, quais são os aspectos ambientais daqui, do trabalho que vocês executam? Isso, 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 isso. Vou lá e colo o meu Laia no meu mural de gestão. Ensino, falo: ó, você está vendo que essa ação sua, se você fizer ela de maneira errada, você pode causar um problema ambiental? Então, isso aqui é um impacto ambiental do seu serviço, né? Quanto mais a gente vai descendo para o chão de fábrica, a gente vai tendo acesso a pessoas que não têm muitas vezes uma formação escolar. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender algumas coisas. Então vai depender da gente a nossa capacidade de transmitir isso de uma maneira que a pessoa consiga entender, ela consiga assimilar o que é a gestão ambiental, qual que é a importância dela executar aquele trabalho dele bem executado para evitar um problema ambiental futuro, certo? E é isso então que a norma pede, que a organização deve comunicar os aspectos ambientais a todos. Nossa, Tias, então todo mundo tem que conhecer o Laia? Imagina o Laia com 500? Não é todo mundo que precisa conhecer o Laia, pessoal. As pessoas precisam saber das suas relações de trabalho com os impactos ambientais, tá? Ou o do seu ambiente de trabalho ali, né? Então vamos falar da oficina, da mecânica da empresa. Todo mundo que trabalha na oficina tem que saber quais são os aspectos ambientais associados à oficina, que não vão ser 500, vão ser alguns. Só que eu não preciso fazer o cara decorar. Eu posso deixar isso pregado lá, ou um documento lá nesse local, onde num processo de auditoria, ou mesmo nos processos diários de conversa do gestor com os funcionários: pessoal, ó, lembrando dos aspectos ambientais que a gente tem associado, vamos evitar fazer isso, causar, entendeu? E você começa a implantar na sua empresa uma rotina de conscientização, uma rotina de treinamento, de educação quanto às questões ambientais, certo? Então, acabou o item 6.1.2, agora a gente vai para o item 6.1.3. Esse item vai voltar a ser comentado lá no item 9, tá? 9.1.2, se eu não me engano, tá? Eu acredito que é 9.1.2. 6.1.3 vai falar de requisitos legais, e lá nesse item do item 9 que eu falei, também vai falar de requisitos legais. Mas a gente vai ter uma diferença aí. Aí tá requisitos legais e outros requisitos, e lá vai estar escrito atendimento aos requisitos legais. O que isso quer dizer? Que para a norma, uma coisa é você conhecer a legislação que você tem que atender, saber o que essa legislação pede de você, o que essa legislação cobra de você. Porque eu posso ter uma lei de 200 páginas, mas que na verdade ela só me cobra um pedaço, porque as outras partes não tem nada a ver com a minha empresa. Ela vai falar de outras coisas que eu não faço. Ou seja, se eu não faço, eu não tenho que atender, não faz parte da minha rotina. Então, dentro de todas as leis que existem no Brasil, que são milhares na área de meio ambiente, quais eu tenho que atender e o que elas me cobram? Leis federais,
estaduais e municipais. Todos os tipos de lei. Eu tenho que conhecer todos os tipos de lei e saber como que elas se aplicam ao meu processo produtivo. Esse item, a norma vai pedir isso. E mais uma coisa que a norma vai querer. Que você tenha todas as legislações, claro, se você tem que cumprir, você tem que atender todas as leis aí, e aí ela vai pedir para você conhecer a lei, você tem que ter todas essas leis atualizadas. Então, assim, ou você vai ter que entrar no Diário Oficial todo dia, para ficar fazendo avaliação, lendo as leis que foram publicadas naquele dia, e aí você vai conhecer todas as leis que foram publicadas naquele dia, naquela semana, ou você contrata esse serviço, tá, gente? Isso é um mercado que existe. Existem empresas especialistas em requisitos legais de sistema de gestão ambiental. Ou seja, são empresas que se dedicam a ajudar você a atender esse item da norma aí, ó. Item 6.1.3. Então, são empresas que vão prestar serviço para você para te ajudar a fazer gestão das leis. Quem vai atender é você, tá? Ele só vai te ajudar a fazer gestão dessa lei, de como elas estão, o portfólio, onde você vai escrever cada uma delas, elas vão te ajudar toda semana, todo dia, cada 15 dias, cada mês, sei lá como você combinar com a empresa, elas vão te mandar todas as leis ambientais que foram publicadas para você olhar as leis e falar assim, opa, essa lei aqui tem a ver com o meu trabalho, né? Então, vamos supor que a gente tem uma empresa aqui no sul de Minas, e aí lance uma lei falando sobre, por exemplo, a proteção de uma espécie ou de um tipo de coisas lá do Pantanal, sul-mato-grossense. Aí você vai falar, cara, eu não estou no Pantanal, então assim, essa lei não se aplica a mim, mas de repente publica uma lei falando de, por exemplo, mecanismos de licenciamento ambiental. Pô, licenciamento ambiental eu tenho que entender, eu tenho que conhecer. Então, o cara vai te mandar as leis toda semana e você vai olhar e falar, ó, essa lei aqui não tem nada a ver com o meu trabalho, essa lei aqui vai falar sobre reciclagem de pneu, eu não uso pneu, eu não tenho pneu na minha empresa, não fabrico pneu, né? Ou uma empresa, por exemplo, uma legislação específica para fabricantes de produtos químicos. Eu não tenho produto químico, eu não fabrico produto químico, que eu uso, mas eu não fabrico. Então eu vou ler a lei e falar assim, é só para fabricantes, para quem usa, então não interessa para mim. Ou de repente publicar uma lei que aí você vai ter que atender. E aí essa lei você vai ter que passar a considerar ela. Tá? Então o que a norma vai pedir? A organização deve determinar e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados aos seus aspectos ambientais. Isso é uma outra coisa. Ter acesso. Tá, pessoal? As leis no Brasil são públicas. Então você pode ter acesso pela internet, né? Você põe lá num site de busca e você busca aquela lei. O que acontece? Quando você contrata esse serviço dessas empresas, eles criam para você normalmente uma planilha com todas as legislações que você tem que atender e tal. Você junto com ele vai lá, faz avaliação, resumo da lei, o que cada lei cobra de você. E o cara deixa lá no hiperlink da lei, você clica, abre a lei automaticamente, você não ficar buscando. Então é outra coisa que essas empresas te ajudam, né? O que eu falei, elas te ajudam a cumprir esse item da norma aí, tá? Então ela vai criar isso para você. O que vai acontecer em geral, pessoal? Se eu tiver, por exemplo, NBRs citadas em lei, NBRs são pagas, então a gente tem que comprar, inclusive a ISO 14001, tá? Não dá para chegar numa auditoria de ISO 14001 e eu não ter uma ISO 14001, tá? Ela é comprada, então obrigatoriamente você tem que comprar, porque como você está implantando uma norma sem nem ter essa norma, né? E quando a gente tem normas técnicas, que aí a gente pode ter normas técnicas específicas para alguns setores, obrigatoriamente eu tenho que comprar essa lei, tá? Porque é uma lei, aí está dizendo que você tem que ter acesso. E se é uma lei que você tem que ter acesso, e é uma lei que você tem que ter acesso, e é uma norma técnica que é, por exemplo, citada numa lei específica e ela passa a ter valor de lei para você tem que ter acesso a ela. E o acesso a ela, provavelmente, se for um acesso pago, você vai ter que ter ela comprada, ok? Senão isso pode gerar não conformidade, tá? Porque a norma pede que você tenha acesso a essa legislação. NBR não é lei, tá, gente? Vamos só deixar os pingos nos is aqui. Mas a NBR tem poder de lei quando ela é citada pela lei, certo?
Então, se eu tenho lá numa legislação e o cara cita que tem que seguir a norma técnica tal, ou nem põe o nome da norma técnica, né? Por exemplo, em classificação de resíduo é comum isso. A classificação de resíduo na legislação, na Lei 2.305, está escrito o quê? Que o planejamento, a classificação de resíduo é assim, e deve seguir a norma técnica. Opa, a gente tem a 10.004, que é uma norma técnica de classificação de resíduo. Se a lei fala que eu tenho que seguir a norma técnica, eu tenho que ter aquela norma técnica da 10.004, tá? Da NBR 10.004. Por quê? Porque a lei me pediu para ter aquela norma. A lei falou que eu devo classificar resíduo conforme a norma. Então eu tenho que saber qual que é a norma para conseguir classificar o resíduo da forma que ela me pede. Ok? Determinar como esses requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que pegar uma lei inteira, ler e falar assim, tá, de tudo isso que a lei tem, o que exatamente eu tenho que cumprir, o que eu tenho que atender, o que ela me pede. Ah, eu tenho uma lei falando sobre licenciamento ambiental, ela fala um monte de coisa. Tá, no fim, o que essa lei me pede? Ela pede para que eu tenha licença ambiental. Ótimo, então como que essa lei se aplica a mim? Eu preciso ter licença ambiental. É isso que ela me cobra. É isso que ela me pede. Tá? Aí as coisas que vão acontecer dentro da licença, aí é outra história. Vai ter condicionante, etc. Também vai ser auditado, porque condicionante de licença é lei, então eu vou ter que atender condicionante de licença e tudo mais. Levar requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabelecer, implementar e manter a melhoria e melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental. Então, levar os requisitos ambientais em consideração no processo de melhoria contínua. Tá? De novo, ele cita a melhoria contínua aí no processo de legislação. Sempre que eu for melhorar continuamente, eu devo levar em consideração os aspectos legais. Gente, esse é um item que é bastante interessante, né? Ele é até meio confuso, né? As pessoas dizem, pô, mas a norma pede que você atenda a lei. É uma coisa, assim, pela lógica, é bizarro, né? A gente pensar que a norma tem que pedir para que a empresa atenda a legislação. Bom, atender a legislação é o mínimo que a empresa tem que fazer. Então, por conta disso, a gente tem uma coisa no sistema de gestão ambiental que é o seguinte: descumprimento de requisito legal, pessoal, é não conformidade maior. Você não atende a lei, perde o certificado, tá? Não tem o que fazer. Descumprir o requisito legal é o suficiente para a gente perder o certificado do sistema de gestão, tá? Descumprimento de lei é não conformidade maior. Mas a norma pede, gente, e não é no Brasil, tá? O brasileiro tem a mania de achar que no Brasil as coisas não funcionam. Não, a norma vale para o mundo inteiro. E ela cobra que as empresas atendam a legislação no mundo inteiro, né? Porque como se atendimento de legislação fosse opcional. Ele é obrigatório já. Só que a norma usa isso para garantir que a empresa atenda a legislação. Porque se a empresa não atender a legislação, ela perde o certificado. E perder o certificado, para ela, pode ter impacto comercial. Então ela vai forçar a empresa a atender sempre toda a legislação. A organização deve manter informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos. Ou seja, eu tenho que ter todas as leis que eu tenho que atender e como que eu tenho que atender ela, né? Eu devo ter acesso à legislação e eu devo ter escrito como cada uma dessas legislações, que é o que ele escreve no primeiro item ali, como cada uma dessa lei, o que ela me cobra, eu tenho que ter esse documento, com isso escrito. E é isso que essas empresas que eu falei, que prestam serviço de legislação ambiental, elas vão fazer, tá? Essas empresas de legislação ambiental, elas vão te ajudar a organizar tudo isso de uma maneira que, na hora da auditoria, fique fácil do auditor ver, fique fácil de você gerenciar durante o dia a dia. Então, eles vão te ajudar a manter esse item. E o item 9.1.2 lá da norma é você atendendo os dois, ok? E o item 6.1.4 do planejamento, ele vai dizer: planejamento de ações. A organização deve planejar, tomar ações para abordar seus aspectos ambientais significativos, né, que a gente já falou, requisitos legais e outros requisitos, riscos e oportunidades identificados 6.1.1. Como?
integrar e implementar as ações nos processos do seu sistema de gestão ambiental ou outros processos de negócio e avaliar a eficácia dessas ações. Então a gente sempre tem que avaliar o quão eficiente, o quanto eficaz está sendo as nossas ações, dessas todas do planejamento, né? Então são processos que a gente tem que o tempo inteiro ficar olhando se está eficiente, se o meu Laia está bom, se tudo que acontece dentro da minha empresa está escrito no Laia, se todo aspecto ou se todo o impacto ambiental que eu gerei já estava previsto no Laia que aquilo poderia ser gerado, se toda a legislação que saiu nova, se ela está de acordo com a minha empresa, que é isso que ela pede, né? E também para a empresa considerar isso nos seus processos de negócio. Isso é uma coisa muito nova, muito moderna também, mas ela é, vamos dizer, a consolidação da questão ambiental no setor empresarial. O que é a consolidação da questão ambiental no setor empresarial? É quando a gente consegue fazer com que as questões ambientais elas sejam negócio, elas deem dinheiro, elas contribuam positivamente. Então, por exemplo, eu consigo vender resíduo, eu consigo minimizar os custos da minha produção pensando na questão ambiental, quando o meu processo ambiental, na verdade, ele ajuda a contribuir positivamente dentro da minha empresa. Tá? Então essa norma traz muito essa questão de transformar a questão ambiental em parte do negócio, né? Porque deixar aquela visão antiga que existia de que meio ambiente numa empresa é custo, né? Ela entra sempre como custo, como um problema, como um fardo. Não, a norma quer que a questão ambiental, né, principalmente pela análise de ciclo de vida, para essas ferramentas novas, que a questão ambiental vire negócio, que ela tenha participação nos lucros, que ela ajude a empresa, que ela faça parte dos processos de melhoria, de otimização de processos e coisas do tipo dentro da empresa, ok? 6.2, a gente estava no 6.1, agora a gente vai para o 6.2. Objetivos ambientais e planejamentos para alcançá-lo. Só o nome desse item já é fascinante. Na norma anterior ele chamava Objetivos e Metas Ambientais, Objetivos, Metas e Programas Ambientais. Só que ele era muito interessante, porque você tinha objetivos, você tinha metas e você tinha programas ambientais. Pô, o programa ambiental, eu tenho um objetivo que é fazer, por exemplo, reduzir o consumo de água. A minha meta é reduzir 10% do meu consumo de água. E no meu programa era como é que eu vou fazer para atender esse objetivo e para cumprir essa meta. Só que no item escrito da norma, ela não falava mais sobre programas. Então eu nunca participei de uma auditoria na minha vida onde o auditor me cobrasse sobre o programa. Porque o programa nem era citado na norma depois. Ele era falado só basicamente no título do item, tá? E a norma ela faz duas coisas agora na norma nova. Ela se intensifica no processo de como eu vou fazer, ou seja, que seriam meus programas ambientais, planejamento para alcançá-los, como é que eu vou alcançar esse objetivo? E ela tira meta. Nem tem mais lá no glossário, lá nos termos e definições, nem tem mais meta, tá? Por quê? Porque meta agora não faz mais parte pra gente. E faz todo sentido, tá, gente? Eu já trabalhei em sistemas de gestão ambiental onde a gente tinha uma dificuldade enorme de criar objetivo, porque eram processos muito, muito simples. Então, os objetivos eram difíceis de ser criados. A meta, então, era pior ainda, porque era um objetivo que era já um objetivo genérico, ele não era mensurável de forma clara, e eu tinha que ter uma meta. Se eu não tivesse a meta, eu não estava cumprindo a norma. Na verdade, um processo de burocratização da norma. Tá uma herança da 9000. O pessoal de gestão de 9000 fica bravo comigo. Mas a 9000 é uma norma muito mais burocrática do que a 14, né? Porque ela é uma norma de processo, quase que de avaliação, ali, de checklist. A 14 ela é um pouco diferente, tá? A 14 se parece muito mais com a 45.000, que é a norma de saúde e segurança do trabalho. Então, a norma vai falar o que pra gente? A gente deve ter objetivos ambientais claros, definidos, e como que a gente vai fazer para atender esses objetivos. Objetivos, gente, são coisas macros. Então, objetivo, eu vou falar, por exemplo, que o meu objetivo é reduzir a emissão de resíduos atmosféricos, ou eu vou reduzir
a quantidade de consumo de água, ou eu vou fazer um processo de melhora de eficiência dentro do meu... Sei lá, tem vários objetivos ambientais que eu posso pensar. Tá? Vai depender da minha operação, vai depender do tipo de empresa que eu estou falando. Então a norma vai dizer o que para a gente? A organização deve estabelecer objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração seus aspectos ambientais significativos. É o que eu posso fazer. Isso é uma estratégia, né? Eu pego, por exemplo, um objetivo ambiental meu e eu levo ele ao status de objetivo. Né? Um aspecto ambiental, eu levo ele ao status de objetivo, ou eu crio um objetivo que está vinculado a ele. Por quê? Porque às vezes é um aspecto ambiental que eu estou com dificuldade de tratar na minha empresa, a hora que eu coloco ele como objetivo, você entende que ele passa a ser mais prioritário, porque a gente está falando que é um objetivo da minha empresa. E aí, estrategicamente, ele estando como objetivo, vai ser um lugar onde eu vou ter maior injeção de dinheiro nisso, né? É claro que isso vai depender da alta administração da empresa, das pessoas que são donas do dinheiro aí, né? Que mandam no processo, me permitirem fazer isso, tá? Mas eu devo levar em consideração, na hora de fazer os objetivos ambientais, e a norma que pede isso, os impactos ambientais significativos. Vou lá no meu LAE e falo, tá, a gente vai fazer o que de objetivos ambientais? Vamos olhar o que é significativo aqui pra gente. O que dessas coisas a gente pode pensar em criar objetivos ambientais que reflitam na melhora dos nossos aspectos ambientais, ok? Organização e os requisitos legais é que pulou a linha aqui, mas está na continuação. Levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização e os requisitos legais e outros requisitos associados, considerando seus riscos e oportunidades. Tá? Então, na hora de fazer os objetivos ambientais, eu devo olhar meu LAE, a legislação que eu tenho que atender e os riscos e oportunidades que eu criei lá, que eu coloquei lá na minha fase anterior. Então, essas três coisas eu devo olhar bastante. Vou fazer objetivos ambientais? Vou olhar essas três coisinhas aí. Vou olhar os riscos e oportunidades, vou olhar os aspectos ambientais e vou olhar a legislação que eu tenho que atender. Eu vou tentar colocar nos meus objetivos coisas que me ajudem a resolver esses outros problemas que também fazem parte da norma. Ok? Os objetivos ambientais devem ser coerentes com a política ambiental, mensuráveis, se viável, tá? Antigamente ele estava escrito na norma antiga, mensurável quando execuível, né? Então, se viável, objetivos que eu consiga mensurar, que eu consiga analisar se eles estão sendo cumpridos, monitorados, comunicados, ou seja, as pessoas precisam conhecer os objetivos ambientais, todo mundo precisa conhecer, não, mas as pessoas que têm a ver com aquele objetivo ambiental devem saber que ele é um objetivo, tá? As pessoas que trabalham diretamente com aquela situação devem saber. E atualizados como apropriado, tá? Então eu posso atualizar meus objetivos ambientais, eu posso mudar caso eu esteja vendo que aquele objetivo ou ele foi cumprido ou que eu não estou conseguindo cumprir ele por algum motivo, eu posso mudar o mecanismo de fazer, ou pode chegar um momento que eu falo, cara, eu não consigo fazer isso, o nosso objetivo era tentar fazer isso, só que a gente não está conseguindo, então eu vou tirar ele dos meus objetivos ambientais porque eu não estou conseguindo alcançar ele, ou eu não tenho tecnologia ainda para alcançar esse objetivo, por exemplo. É uma coisa que ou vai custar muito caro, a gente estudou, chegou num nível já de alcance desse objetivo que daqui para frente é extremamente caro e a gente não tem esse dinheiro para investir hoje. Então eu vou tirar ele dos meus objetivos, tá? Eu posso atualizar eles quando eu precisar. A organização deve manter informações documentadas sobre os objetivos ambientais. Pessoal, só para falar, você pode mudar o objetivo quando você quiser, tá? Não é uma situação tão simples, a gente vai ver que lá no final da norma, lá em análise pela administração, etc., os objetivos ambientais, eles têm que ser definidos, né? Eles têm que ser alterados de acordo com a negociação e o acordo com a alta administração da empresa. Tá? Então não pode chegar qualquer funcionário e falar assim, tira esse objetivo ambiental. Não, vou negociar, vou discutir com a alta organização da empresa se a gente mantém aqueles objetivos, se a gente troca, tá? Mas eles podem ser trocados, é isso que a norma quer dizer aí. 6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais. Pronto, agora a gente está naquela situação que eu tinha falado anteriormente. A norma passada falou que eu devia ter objetivos, metas e programas
mas não falava de programa hora nenhuma. Aí a gente vai ter um item específico que é isso: planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais. Então, ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização deve determinar o que será feito, quem será o responsável. A norma adora isso, tá, pessoal? Prazos e responsáveis. Para sistema de gestão, a norma não. Sistema de gestão adora você colocar uma tarefa e você colocar quem vai executar e o prazo que ele vai executar. Isso são mecanismos muito bons para a gente fazer gestão. O que tem que ser feito, quem vai fazer e quando que ele vai entregar. Isso, quando a gente faz reunião e a gente faz plano de ação em sistema de gestão, normalmente a gente faz isso, ok? Quando será concluído, que é o que eu falei, né? Quem faz e quando que ele vai ser, qual que é o prazo para fazer, e como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitoramento, progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis. Questão de criar indicadores, que é uma coisa que todo mundo faz, né? Quando você estabelece um objetivo ambiental e ele é mensurável, o que a gente vai fazer? Vai criar uma planilha de indicadores e ver se a gente está chegando perto do nosso objetivo, se estamos conseguindo alcançar ele, ou, né? E aí, se a gente não está conseguindo, por que a gente não está conseguindo? Refletir sobre ele, o que está atrapalhando, o que a gente deve fazer para ele ser alcançado. Então é isso que o item 6.2.2 vem para trazer para a gente. A organização deve considerar como ações para alcançar seus objetivos ambientais podem ser integradas aos processos de negócio da organização. Normalmente é aquilo que eu falei anteriormente, né? A norma está tentando trazer a questão ambiental para o status de negócio, né? Então, tirar as questões ambientais daquela velha... daquele velho entendimento da norma, daquele velho entendimento da questão ambiental dentro das empresas, que é ser custo, ser fonte de custo e fonte de problema e fardo, e trazer isso para negócio. Por isso que ela fala que os objetivos ambientais aí, eles devem ser integrados aos processos de negócio da organização. Meus objetivos, então, eles têm que ter esse viés aí de contribuir com a empresa de várias formas possíveis que a questão ambiental pode contribuir. Ok? Próximo item, na próxima aula na próxima aula a gente vai falar sobre LAIA, como executar um LAIA. Depois a gente volta para a norma no item 7. Aí é o item dentro do nosso PDCA. Ele vai fazer parte do D do PDCA. O item D do PDCA ele é o item 7 e 8 da norma. A gente vai começar então no item 7 na próxima aula da norma. A aula que vem é sobre LAIA. Fechado? Valeu, pessoal. Até a próxima.